Já parou para pensar que algumas das feridas mais profundas não sangram? Que cicatrizes invisíveis moldam em silêncio quem a gente se torna, o que a gente sente e até o que a gente evita? Quando falamos de trauma, muita gente imagina algo grandioso, uma tragédia marcante. Mas e aquelas dores pequenas? As que vão se acumulando devagar, como uma torneira pingando dentro da mente. Sêneca dizia que são justamente as pequenas picadas da vida que mais corroem a alma. Não o golpe forte que vem de uma vez só, mas o desgaste sutil, repetido, que mina nossa paz. Pense nas pressões invisíveis que enfrentamos hoje. A comparação silenciosa no feed das redes sociais, o medo de decepcionar, a sensação de nunca ser bom o suficiente. Esses são os novos fantasmas. Não gritam, mas pesam. E esse peso, aos poucos, nos afasta de nós mesmos. É aí que o trauma se esconde. No ordinário, no aparentemente inofensivo, no que a gente finge que não dói. Sabe quando você tem dificuldade em confiar nas pessoas, mesmo sem motivo aparente? Ou quando bate uma ansiedade do nada, sem nenhum gatilho claro? Pois é, essas sensações não são aleatórias. Muitas vezes são ecos do passado, vozes silenciosas de eventos que ficaram mal resolvidos lá atrás. Nietzsche falava sobre o eterno retorno. Uma ideia intrigante que diz que, enquanto não confrontamos aquilo que nos machuca, vamos repetir os mesmos padrões indefinidamente. Não é sobre voltar no tempo, mas perceber que as emoções que não digerimos continuam reaparecendo. Quase como uma série que fica no replay, pedindo para ser compreendida. Se você já se pegou agindo de um jeito desproporcional, explodindo por algo mínimo, sentindo medo sem motivo aparente ou sabotando relações importantes, talvez isso seja um sinal. Um sinal de que algum eco distante do passado está tentando ser ouvido. O desafio: parar, escutar e finalmente quebrar o ciclo. O trauma, quando não tratado, pode construir muros invisíveis ao nosso redor. Cada experiência nova fica contaminada pela sombra da dor antiga, repetindo aquele sofrimento como um filme preso na mesma cena. É como se estivéssemos presos em uma cela emocional, sem perceber que as grades são feitas das nossas próprias memórias e medos. Mas aqui entra uma ideia poderosa. Mesmo nos momentos mais difíceis, podemos encontrar significado. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, dizia que, embora a gente não possa controlar tudo o que acontece, sempre podemos escolher como reagimos. Não é romantizar a dor, mas entender que ela não precisa nos definir para sempre. Sofrimento nenhum tem o poder absoluto de roubar nossa autonomia. Frankl descobriu que mesmo nas situações mais sombrias, a capacidade de buscar um propósito permanece intacta, como um farol em meio à tempestade. E é exatamente aqui que mora a liberdade. Ao perceber que, apesar da dor, ainda temos poder sobre nossa atitude, abrimos espaço para construir novos significados. A chave não é ignorar a prisão que o trauma construiu, mas enxergar que ela existe. Reconhecer a cela é o primeiro passo para começar a desenhar a saída. E é nesse espaço, entre a dor e a decisão consciente de transformá-la, que encontramos uma liberdade profunda e verdadeira. Sabe aquela dor de cabeça insistente que surge sem motivo aparente? Ou aquela tensão nos ombros que nunca desaparece por mais que você tente relaxar? Pois é, nosso corpo tem uma memória própria. Muitas vezes ele guarda marcas de traumas antigos, que nossa mente consciente nem percebe mais. E o mais curioso é que o corpo continua falando sobre coisas que a gente prefere esquecer. A filosofia oriental, especialmente tradições que falam sobre o corpo como o lugar onde a vida é sentida, nos ajuda a entender isso. Eles chamam de soma, que é basicamente o corpo vivido, aquele que carrega todas as nossas histórias. Cada experiência forte deixa uma impressão, como uma cicatriz emocional. E se essas experiências forem traumáticas, o corpo as armazena como tensão, dor crônica ou doenças psicossomáticas. Quando sofremos um trauma, especialmente se ele não for reconhecido ou tratado, nossa mente tenta empurrá-lo para longe, mas o corpo mantém o registro. A dor física, a ansiedade inexplicável,
A sensação constante de cansaço podem ser a maneira do nosso corpo nos lembrar de olhar para dentro. O trauma, assim, não afeta apenas nossa mente, mas todo o nosso sistema físico e emocional. Ouvir o corpo, respeitar suas mensagens, entender que mente e corpo não são separados, mas parte de um mesmo sistema, é um passo essencial para curar feridas profundas. Afinal, às vezes nosso corpo entende coisas sobre nós que nem conseguimos colocar em palavras. Romper as correntes do trauma não é simples. E quem diz o contrário está mentindo para você. Mas é absolutamente possível. E talvez a parte mais importante disso tudo seja entender que não existe uma fórmula mágica, um método único que sirva para todo mundo. Assim como Aristóteles ensinou, a verdadeira sabedoria está na fronesis, aquela sabedoria prática que vem da experiência, da tentativa, do erro e, principalmente, do autoconhecimento. A cura não está numa receita pronta, mas em descobrir o que funciona para você. Buscar ajuda profissional é um dos passos mais importantes nessa jornada. Um psicólogo, um terapeuta, alguém que possa te ouvir com atenção e técnica, faz uma diferença imensa. Mas não é só isso. O autocuidado é outro ponto crucial. Pequenos atos diários, como reservar tempo para descansar, se permitir dizer não quando necessário, ou se envolver em atividades que realmente trazem alegria e conexão. Outra coisa essencial é aprender a respeitar suas próprias emoções, se permitir sentir, de verdade, sem culpa, sem pressa para superar. O trauma pede tempo, paciência e coragem para ser confrontado com honestidade e compaixão. E não é sobre apagar as cicatrizes, mas sobre aprender a conviver com elas, ressignificar cada uma, transformá-las em marcas de força e resiliência. Porque a vida não é feita só de feridas, mas também da capacidade incrível que temos de reconstruir a nós mesmos a partir delas. Lembre-se disso. Seu caminho de cura será único, particular, pessoal. E está tudo bem. Não importa quanto tempo leve. Cada passo dado é uma vitória. A sabedoria de Aristóteles está justamente aí, no equilíbrio entre aceitar quem somos e ter coragem para mudar o que precisa ser mudado. Afinal, romper as correntes do passado é se libertar, pouco a pouco, para viver com mais plenitude. Em uma sociedade que costuma valorizar demais a imagem da perfeição, mostrar vulnerabilidade pode parecer assustador. A gente cresceu ouvindo que é preciso ser forte, que expor o que sentimos é perigoso, que demonstrar fragilidade é mostrar fraqueza. Mas, na real, isso está muito longe de ser verdade. Como a pesquisadora Brené Brown explica tão bem, a vulnerabilidade não é só importante, ela é essencial, porque é justamente quando baixamos nossas defesas e revelamos quem realmente somos, com todas as cicatrizes e marcas, que encontramos a conexão verdadeira com o outro, e principalmente com nós mesmos. Vulnerabilidade não é fraqueza, é a base da coragem. Afinal, é fácil vestir a armadura da invencibilidade, fingir que tudo está bem e que nada nos atinge. Difícil mesmo é tirar essa armadura e dizer com honestidade: eu sinto isso. Eu preciso de ajuda. Eu estou machucado. Esse ato simples e profundamente humano exige uma coragem imensa. É como atravessar uma ponte estreita sobre um abismo emocional. Reconhecer o trauma que vivemos, admitir que algo nos machucou profundamente, é o primeiro e mais corajoso passo rumo à cura. É um ato que exige autenticidade e uma força interior muito maior do que a aparente segurança das máscaras que usamos para nos proteger. Quando permitimos que nossa vulnerabilidade venha à tona, abrimos espaço para algo precioso, a capacidade de sermos vistos e aceitos como realmente somos. Então, lembre-se, vulnerabilidade não é um ponto fraco, mas o seu ponto mais forte. É um sinal claro de que você está disposto a enfrentar suas verdades mais profundas e, nesse processo, construir conexões mais autênticas e reais. Afinal, é na coragem de encarar nossas sombras que encontramos a luz da verdadeira liberdade.
O trauma tem um jeito peculiar de fragmentar a nossa narrativa pessoal, como se páginas importantes do nosso livro tivessem sido arrancadas, deixando lacunas difíceis de preencher. De repente, fica difícil entender quem fomos antes da dor, e ainda mais complicado imaginar quem poderemos ser depois dela. Paul Ricoeur, um grande pensador, dizia que nossa identidade é construída pelas histórias que contamos sobre nós mesmos. O trauma, nesse sentido, interrompe essa história, cria vazios, e nós que parecem impossíveis de desatar. É como se um capítulo inteiro tivesse sido rasgado ou censurado, deixando perguntas sem respostas e emoções sem palavras. Mas, apesar de tudo, é justamente aqui que mora uma possibilidade poderosa: reescrever a narrativa. Não se trata de apagar a dor ou fingir que ela nunca existiu. É sobre olhar para essa experiência, aceitá-la e integrá-la numa história muito maior, em que você não é definido apenas pelo sofrimento que enfrentou, mas também pela força, coragem e resiliência que precisou encontrar para seguir em frente. Reconstruir a narrativa pessoal significa dar sentido ao que parece não fazer sentido. É reconhecer que, apesar das feridas profundas, existe uma história de crescimento, aprendizado e transformação. E quando você entende que é o autor da sua própria história, recupera o poder sobre sua vida. A dor faz parte de quem você é, mas não precisa ser a protagonista. A força que você demonstra ao ressignificar suas experiências é a verdadeira essência da sua história. As feridas deixadas pelo trauma não se limitam ao nosso mundo interior. Elas, muitas vezes, refletem nos nossos relacionamentos. É comum sentir dificuldade em confiar, medo de se entregar plenamente, ou mesmo repetir padrões destrutivos que já conhecemos bem demais. Sem perceber, acabamos construindo muros ao nosso redor, tentando nos proteger de uma dor antiga, mas acabamos nos isolando ainda mais. Martin Buber, um grande filósofo, explicava isso através das relações que chamava de eu-isso e eu-tu. O trauma pode nos levar ao primeiro tipo de relação, onde vemos as pessoas de forma superficial e distante, quase como objetos, porque é mais fácil não se apegar quando se tem medo de se machucar novamente. Mas essa forma de relacionamento nunca realmente nos preenche, apenas aumenta a sensação de vazio e desconexão. A cura, segundo Buber, passa pela reconstrução das relações do tipo eu-tu, aquelas em que vemos o outro como realmente é, humano, vulnerável e autêntico. Nessas conexões profundas, encontramos a segurança emocional necessária para derrubar nossos muros aos poucos e permitir que a confiança renasça. Não é um processo fácil nem rápido, mas é uma das chaves mais poderosas para superar as marcas do trauma. Buscar relacionamentos seguros, onde a vulnerabilidade é acolhida e a confiança cresce lentamente, é essencial. Isso significa dar espaço ao outro para nos conhecer de verdade, permitir que nos cuidem e nos vejam como somos, sem máscaras nem armaduras. Afinal, cada relação genuína é um passo importante para reconstruir nosso próprio senso de valor, segurança e pertencimento. É assim que começamos a romper os padrões antigos, abrindo caminho para a conexão segura e verdadeira que todos merecemos. Se o trauma individual já deixa cicatrizes profundas, agora imagine o impacto dos traumas que atingem comunidades inteiras. Violência social, injustiças históricas e até eventos globais como pandemias são como terremotos emocionais que sacodem o chão onde pisamos. Esses traumas coletivos não afetam apenas indivíduos isolados, mas ecoam por gerações, moldando a saúde mental e emocional de comunidades inteiras. A filósofa Hannah Arendt alertou sobre algo fundamental nesse contexto: a banalidade do mal. Ela falava sobre como a indiferença diante do sofrimento alheio permite que ciclos de violência e trauma continuem a se repetir. Hoje, vivemos num cenário marcado pela polarização, onde a empatia, muitas vezes, é sufocada pela necessidade de defender pontos de vista rígidos, ou pela exposição constante a notícias negativas que dessensibilizam nossa percepção da dor dos outros.
A indiferença e o distanciamento emocional, infelizmente, se tornaram comuns. Nos acostumamos tanto com o sofrimento ao nosso redor que às vezes nem percebemos como ele afeta a nossa saúde mental, nossa capacidade de empatia e até mesmo nossos relacionamentos. Em tempos de redes sociais, onde tudo é exposto rapidamente, a banalização das tragédias alheias pode fazer com que a dor coletiva seja esquecida antes mesmo de ser realmente sentida. Precisamos refletir sobre como estamos lidando com esses traumas coletivos. Precisamos reconhecer que, enquanto sociedade, estamos todos conectados. Não podemos fechar os olhos para o sofrimento ao nosso redor, porque ignorá-lo não faz com que desapareça. Pelo contrário, isso só perpetua um ciclo de dor e desconexão. Encarar de frente os traumas coletivos é um passo essencial para construir um futuro mais empático e resiliente. É um convite para que possamos olhar com mais humanidade para o próximo, resgatando a empatia como uma forma poderosa de cura coletiva. Afinal, o caminho para superar esses traumas sociais passa necessariamente por reconhecer nossa conexão com o outro e redescobrir nossa capacidade de cuidado e solidariedade. Essa reflexão fez sentido para você? Se sim, já deixa o seu like para essa mensagem alcançar mais pessoas que também precisam ouvir isso. E não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar mais conteúdos como este, que tentam trazer clareza e acolhimento para temas que realmente importam na nossa vida. Aproveita também para compartilhar aqui nos comentários as suas próprias experiências e reflexões. Afinal, é conversando sobre o que sentimos que construímos juntos uma verdadeira rede de apoio e compreensão. Lembre-se sempre, as cicatrizes podem ser invisíveis, mas a força que você carrega dentro de si é imensa. Até o próximo vídeo.